Abrindo mais um podcast aqui pra vocês com Júnior Vidal. Cover da Joelma. Eita, eu faço Red que Bull cara. patrocina nós agora? Patrocina Red Bull. Se dá o quê? Nossa, eu tenho que ser umas asas meio medonhas pra levantar aqui, viu? Um jatinho. Júnior Vidal, de fã a social media, gerente de banda, né? Hoje, pelo menos a gente não conhece ninguém mais aprofundado no assunto distribuição digital do que ele. Quer fazer sucesso? Procura Júnior Vidal. Vixe Maria, eu meu acho que pai. não precisa nem cantar bem, é só entregar na Cante, mão dele. olhe pra aquela câmera, dê um tostão na o sua pessoal vai voz. pensar que é Aquela público isso música daqui. lá, mano. E quando... Vai. Não, gente, pelo amor de Deus, não tava combinado mostrar meus talentos vocais aqui, O não. povo chega aqui dizendo, eu vou fazer tudo, vou falar tudo, quando é na hora, tá aí, amarelo. Não. Vai, puxa, Cadê o botão? puxa. Cadê o botão? Tenha calma. Bora, só um pedacinho, vai. Não posso, é sério. Eu tive uma recém-cirurgia nas cordas vocais. Que fique mudo, mas cante, não deixe o povo sem sua voz. Eu acho que o pessoal merece, Vidal, Tá. merece. Como era, Cano? Eu dublo. Não, vamos falar de vocal, não dá pra mim, não. Eu ajudo, eu sei como seguir alguns caminhos aí pra conseguir audiência, mas... Pois Ei, pra começar, eu vou lhe dizer logo o que eu disse. Todo mundo diz que vai falar tudo. Mas não fala nada. Quando chega aqui amarelo, não tem coragem de nada. Não quiser responder, aperte o botão. Pode Se a gente deixar. perguntar, não apertar o botão, responda, se comprometa. Exatamente. Bora? Não tem o rabo preso. Pra quem não conhece o Vidal, né? O mundo do entretenimento com certeza conhece, mas ele sempre tá ali por trás de toda mídia social, toda distribuição musical desses grandes artistas. Hoje trabalha plenamente no Sua Música. Ele é E já diz o Marcelo Venâncio que se Júnior Vidal sai do Sua Música... O sua música era a sua música. E aí, Rony? O Rony que escute isso, né? E outra coisa, se tem alguém fazendo sucesso, tem o dedo do Júnior Vidal no Eita, meio. não, pessoal. tem. Cuidado com a carga de responsabilidade que tá sendo. Então, esse é Júnior Vidal, ele veio... Vamos começar lá do começo, do início de tudo, né? Fã do Mostrou Isso com Leite, né? Do forró das antigas. Conta aí um pouquinho como é que foi sair de fã pra até administrar todo o conteúdo digital dessa galera. Eu vou tentar ser breve, assim, Não, porque... você não, Não, porque a história, ela envolve tanto a parte sentimental como a parte técnica que acabaram se encontrando, né? Primeiro, muito obrigado pelos elogios. Eu tenho medo da proporção que isso toma, porque vindo de vocês é muito valioso isso. Mas, graças a Deus, Uma passagem pro Chile paga. Vale nevar. Depois a gente negocia, né? Porque ficou parecendo um publi meu aí. Vocês estão parece que eu paguei pra vocês falarem. Não foi não, viu, gente? O melhor administrador de mídia social, Não. distribuição digital Eu me esforço. de fonogramas e viajador internacional conosco, Que né? é isso, e eu me faltou esforço. essa parte. Eu sou um bom aluno, talvez eu diria assim, porque onde eu passei eu aprendi alguma coisa que me deu carga para hoje eu, de alguma forma, colaborar para os artistas, para o produto que eu trabalho, né? Mas fala também que foi todo autodidata, né? O conhecimento técnico, né? Porque ninguém te ensinou, né? A gente vivência acaba te ensinou, que né? aprende muito na vivência e também, assim, de forma mais geral, alguns conteúdos técnicos para música em si, para o conteúdo música, às vezes são mais delicados de você encontrar, é mais difícil de você encontrar, diferente do que para outros tipos de segmentos. Mas conta lá, fã. Era Então, fã. foi, eu Em comecei... 1992. Na verdade, assim, eu comecei... O forró, ele sempre teve presente na minha vida, porque a gente aqui do Nordeste, a gente sempre escutou, e eu sou da era anos 90, né? Eu nasci ali nos anos 90, e minha mãe, ela era dona de comércio, e aí tocava muito forró, e aí eu sempre tive isso meio que nos meus ouvidos, né? E... Quando chega nessa fase de escolher uma profissão, eu sempre soube que eu tinha algo ligado à comunicação. E aí, no processo em me formar publicitário, eu criei uma página no Facebook, na época, e no Instagram, que era chamado... Era focado em falar de forró das antigas. Eu tinha muita vergonha de aparecer. Então, eu gosto desse conteúdo. Será que dá para compartilhar com outras pessoas que também gostem? E isso foi em 2014, no final de 2014. Mas até hoje tu não gosta de aparecer, né?
Eu tenho um certo receio. eu prefiro que meu trabalho apareça, né? Eu prefiro que as coisas que eu faço, mesmo que alguém não entenda... Deus, você faz perfeitamente. Muito obrigado. Você também, né, meu amor? Mas assim, eu sempre tive isso. Eu queria muito ver valor no meu trabalho. Isso era uma cobrança minha. Não era uma cobrança que eu sentia. Até porque tu fazia sem nenhum cu, né? Exatamente. Começou como um hobby. Tipo, eu vinha... primeiro, eu acho que foi um período em que o forró das antigas, ele tava meio que em crise, né? Foi um período em que o sertanejo estava ganhando muito Nordeste, aí você via muitos cantores saindo das suas bandas para ir para a carreira solo e tal, e isso é até recente, né? E quantos anos? Foi em 2014, né? Então tem 6 anos, vai fazer 7 anos. Vai fazer agora ninguém sabe mais matemática. A gente, tanto rapaz, não estamos sabendo fazer. É porque eu só sei contar por número... 7 anos. Tudo que a gente falou foi por água abaixo agora, numa conta. 7 anos. E aí, nessa brincadeira, eu criei o Instagram. E eu tava na faculdade. Na faculdade, a grade curricular que eu tinha era muito antiga. Então, a gente não falava muito do que era o digital, né? A profissão social media, ela tava aparecendo. Já tinha, óbvio, mas assim, popularmente ainda tava surgindo. E eu criei uma página e ela começou a ganhar uma proporção. E para mim, o viro do negócio todo foi quando eu postei um vídeo da Eliane. É um show de 1997, um trecho, que é um recorte da transição de uma música para outra, solo muito marcante. E nesse dia específico, que inclusive eu compartilhei recente no meu Instagram, a página no Facebook, ela virou de 2.000 curtidas para 40.000 em 24 horas. E aqueles números já eram assustadores para a época. Gente, o que foi que aconteceu? E aí eu fui entendendo as métricas do Instagram. Alcance, impressões, curtidas, likes, o termômetro das pessoas. Eu disse, cara, isso daqui é algo bacana. E nessa história, eu também já estava em processo de me formar publicitário. Mas foi altamente intuitivo ou tu já tinha tido eu fui entendendo a técnica, mas era muito mais sentimento, porque eu gostava. Passou, foi longe aí. Como eu falei, a grade curricular, da minha grade curricular, me formei em 2016 e a grade era de 2009, já tinha uma defasagem muito grande. Então, o que a gente tinha de contato do digital era o que alguns professores traziam em discussões. A gente tinha muito mais a parte de leis, de teoria, óbvio, do marketing tradicional, mas as redes sociais não eram um assunto muito discutido. Inclusive, na época, eu levava algumas discussões. Lá, gente, eu fiz isso e tal, e eu confesso que às vezes eu era até subestimado. Ninguém entendia o que estava acontecendo. E até que, nesse meio tempo, o Emanuel Gugel Filho, eu me lembro, eu teve uma situação recente que eu tava morto de beber lá no meu Curip Music, que era um forró das antigas. Eu bebia, hoje eu me libertei disso. E um amigo meu, Cardoso Filho, me apresentou a Rebeca, filha do Emanuel. E eu era muito fã do Mastruz e tal. E aí a gente lá, aí se a primeira impressão fosse aqui ficasse... meu filho, eu tava lascado. E aí eu conheci a Rebeca e no dia eu decidi que eu ia fazer minha monografia sobre Mastruz. Eu disse, cara, eu vou dar um jeito de começar a trabalhar com Mastruz com Leite. Aí tava tendo o show do Mastruz, eu disse, oi, tudo bom? É um prazer te conhecer, eu queria muito depois falar contigo, que eu vou fazer minha monografia sobre Mastruz com Leite. Não ia, mas naquele dia eu decidi que ia. E eu lembro que um dos primeiros contatos que eu tive com a Sons 1 foi um e-mail que eu mandei pra Rebeca, pro Emanuel, filho, criticando o show do Mastruz. Mas era uma crítica construtiva antes de eu entrar. Eu disse, rapaz, eles me contratam. Antes de conhecer. Ou eles me contratam, ou vão ter nojo na minha cara. E era uma crítica construtiva. Era dizendo, gente, eu entendo que o show é esse, mas será que dava pra mudar isso? Eu, como fã, acho que isso é legal e tal. E aí, passamos uns meses... Foi acatado? Foi mais acatado quando eu entrei na banda, porque aí eu comecei a dar algumas opiniões, né? E aí Emanuel Filho começou um contato mais comigo. Na época, o Mastruz, o Cavalo de Pau, tinha outras pessoas trabalhando com isso. Mas eles entenderam que seria interessante eu ir para a empresa. Aí eu pedi as contas da antiga empresa que eu trabalhava, que não era da área de publicidade, né? Não tinha nada a ver com a comunicação, e fui para o Mastruz. E aí foi quando começou toda a minha trajetória efetivamente na música, depois dessas experiências com as redes sociais. Sons 1.
Fui pra Som Zoom. Lembro que quando eu fui conhecer o Emanuel Gugel, eu já fui com um relatório de coisas que eu via que poderia dar certo nas redes sociais do Mastruz. E aí ele... Diga, meu filho. E aí ele não me conhecia, mas ele viu que eu sentia algo por aquilo, que eu não estava falando em vão. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Que ele sabia que eu envolvido com o produto dele era além do técnico. Tinha um sentimento. Então, ali ele me deu essa oportunidade. Alguma vez, enquanto tu trabalhava lá, tu peitou o Emanuel? Emanuel, isso aqui eu acho que não tá certo assim. O que foi que ele disse? Já. Não diria peitar, mas eu mostrei minha opinião. Porque peitar, levando pro sentido de afronte, não foi isso. Mas vamos tentar fazer isso. E por incrível que pareça, Emanuel sempre me deu ouvidos. Sabe? Eu acho que muito por entender o que eu queria o melhor. E como era essa questão? Porque ele era totalmente leigo, né? Eu tentava de forma mais didática fazer associações, né? Mas assim, a gente acha que a Emanuel é leigo, mas ele tem a sensibilidade que tem. Eu não digo, eu entendi o que você quis dizer, não é leigo de não saber, de não entender todos os termos números, técnicos. Mas ele quando ele percebe, quando ele vê a prova e ele também tem o sentimento, aí ele entende que realmente ele é deu matemática certo. Pura. Exatamente. E assim, eu aprendi muito, principalmente a ter... Porque pra mim eu acho que a maior virtude do que foi a Som Zoom, do que é a Som Zoom e da essência da Emanuel é ter a sensibilidade. É escutar. Ele diz, né? Ele já disse que a música ou toca no pé ou toca no coração. Isso pra mim é sensibilidade. E lá eu entrei na empresa, saí, voltei e até hoje eu tenho assim, uma relação maravilhosa com eles. Com os filhos, com o pai. Emanuel, nesse período da pandemia, ele me ligava. Júnior, a live, o que é que tu achou? Gente, o Emanuel Gugel me ligando. Sabe? Venci na vida. Né? E o meu Venci na vida foi quando eu saí creditado em um CD da Som Zoom, que foi o CD Terapia. Que inclusive toda a concepção visual foi feita pela Imaginar. Tá? Eu lembro que eu sou daltônico. E aí... Não, depois a gente entra nesse assunto, que é um assunto importante. Mas foi toda a concepção visual feita pela Imaginar. E assim, aí eu entro também no mérito tanto da empresa como dos profissionais que estavam envolvidos. Mas conta, do daltônico, conta. Porque a gente ia fazer o CD Terapia, né? Eu e Ferreira Filho, a gente... Eram 7 capas, porque era assim, o CD tinha 70 músicas, ele ia sair... Eu acho que foi o projeto que eu mais estive dentro do Mastruz. Que as meninas tinham entrado, a Emanuela e a Larissa. Então era a época que Mastruz estava repleto de cantores. E aí Ferreira Filho sempre foi muito disposto a gravar. Às vezes, por mais que ele entendesse que o mercado, a dinâmica do mercado tinha mudado, ele sempre foi muito solícito também, quando eu dava uma ideia e tal. Então, a gente começou... Eu disse assim, Ferreira, eu vou lançar um post nas redes sociais dizendo qual música que você acha que deveria ter tido mais expressão. Uma coisa assim, para explorar o lado B do Mastruz. E aí foram centenas de comentários e eu fui filtrando as músicas, levei pro Ferreira, houve a estreia das meninas, a gente foi pro show, a gente olhou algumas músicas que tava de sugestão, a reação das pessoas incrementou com mais e o CD que seria 20 faixas foi para 70. E precisou ser feito 7 capas. Aí precisou ser feito 7 capas para distribuir de modo diferente. E aí eu pedi, Ronin, que era o profissional da época, maravilhoso, eu disse, Ronin, primeiro foi a ideia visual, que eu lembro que eu mandei uma chuva de informações. Eu disse, bota um CD, bota não sei o que, bota não sei o que. Ele me mandou uma peça que eu queria ter ela, que não tinha nada a ver. Ele, Júnior, o que tu tá me pedindo é isso. Mas no final saiu uma identidade visual muito linda, né? A CD Terapia foi a ideia de fazer um divã e pra mim achei fantástico. A Emanuel também aprovou de cara. E a gente começou a lançar esses CDs, só que teve o problema das capas, porque tinha que ser 7 capas diferentes. Eu disse, Rony, eu não queria mudar a concepção visual dessas capas, mas tem que ser cores diferentes. E ele me mandava as capas de 7 cores diferentes e tinha 3 ou 4 que eu dizia, Roninho, eu explicava com mais calma, Roninho, mas tem que mudar a cor. Aí ele, sem entender, ele, mas Vidal, não tá diferente. Eu disse, não tá, Roninho, tá a mesma cor. E acabou que era porque eu não enxergava. Ele discute, né, sabendo da limitação. Eu, não, Roninho, não é a mesma cor. Aí depois eu, não, Roninho, desculpa, sou eu que enxergo diferente. Não, aí o Roninho pegou e, Kelson, não tá diferente. Ele criou dúvida, né, no miserável. Kelson,
isso aqui não tá diferente, não? Tá, isso é roxo, esse aqui tá azul. É que o Vidal disse que tá igual, o Roninho, ele é daltônico, Roninho. Mas no final deu tudo certo, as capas saíram lindas, o trabalho foi maravilhoso e foi um CD que eu fui creditado. Quem ainda tem o impresso, tem lá a seleção de repertório de Júnior Vidal e Manuel Gugel Ferreira Filho. E aí foi o auge aí. Das fitas e vinil foi pro CD, né? O Júnior Vidal teve um crédito em um CD físico. E o Júnior Vidal hoje vira o mercado pro CD acabar, né? E a distribuição digital reinar como já tá reinando. Como é que tu vê isso? É porque as pessoas... Que tu fez a ponte, né? Foi creditado no CD físico e hoje teu trabalho é distribuir digitalmente. Na verdade, esse CD ele foi distribuído digitalmente, mas teve uma tiragem física. Aí já não era o foco, mas não era a vendagem dele propriamente, né? Já era mais pro streaming mesmo, pras plataformas. Os 48 do segundo tempo tu conseguiu. Mas eu consegui entrar lá. já vou ter como registro. Mas essa transição do mercado, da venda de CDs físicos, que inclusive eu coleciono esses CDs, quem tiver, ó, quem quiser me passar um CDzinho antigo, pode entrar em contato. Até o digital... Tu tem onde tocar lá em casa? Não tenho. Eu escuto tudo nas plataformas, mas eu tenho apego a ler as letras das músicas. Ver o encarte. E eu comecei muito a colecionar para ter certeza das informações que eu ia reproduzir nas redes sociais. Quando eu administrava, quando eu ia alimentar um vídeo, a voz de uma cantora específica, eu queria saber se era ela mesma. Aí eu só sabia se eu comprasse um CD, porque o CD era de 1997. Entendeu? Então eu tinha ouvido, mas eu queria ter a afirmação. E nessa, teve uma época que eu gastei quase metade do meu salário com CD. E ele mais novo do que eu, às vezes às vezes não, sempre eu vou gravar um acústico com alguém. Vidal, vou chamar fulano de tal. Qual é uma música dessa que tem, que é legal, não sei o que, minha enciclopédia. E aí eu tenho um ponto interessante, porque as meninas, quando elas entraram, a Larissa e a Manuela, eu falo desse marco, foi porque eu acho que o primeiro trabalho delas foi um acústico Imaginar. E aí o Marcelo, na pressa, não, Júnior, vou gravar essa. Não, Marcelo, pelo amor de Deus, muda esse repertório. Grava X, Y, Z. E eram músicas mais desconhecidas. E a Larissa conhece tudo, conhece, né? Aí eu vou elogiar ela. A Larissa é uma das cantoras do Mastruz, que talvez todo mundo se esforça, mas é porque ela é fã. Então ela canta com mais emoção. Não com mais, mas ela canta com emoção, ela sabe a história, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ela foi uma das melhores contratações do Mastruz. Eu acho, na minha opinião, é a melhor. Eu gosto, eu acho que cada uma completa. É porque, assim, cada uma tem uma coisa, mas ela é que tem uma identidade mais característica, assim, não é tão comum a voz dela. Na minha cabeça. Eu acho também que tem as nuances da voz dela. Se você pega ela interpretando uma música da Kátia ou da Beth, ela consegue... eu lembro que no estúdio, o Emanuel Gugel entrou, o Emanuel Ferreira, e ele escutou a música Mototáxi do CD Terapia. E ele... Foi a Beth que gravou? Mas era a Larissa. E ele, eu não sei se... É óbvio, ele falou como brincadeira, mas houve uma percepção de que tava tão legal que ficou muito bom, ficou muito perto do original, né? Então... É porque também a gente acaba ganhando um ponto a mais nessa soma pra gente admirar uma pessoa quando a pessoa conhece o lado B da banda que tá trabalhando. Que eu duvido alguém saber a coleção toda do Mastruz dele. Uma vez a gente tava voltando de Recife pra Fortaleza e eu fiz uma aposta com o Anderson, que trabalha com a gente lá. Quem é Anderson? O Pikachu. A gente tava com um CD de 150 sucessos do Mastruz e lá em Recife a gente disse assim: Pikachu, vamos fazer uma aposta? Vamos botar o CD dos 150 sucessos do Mastruz pra tocar e vamos ver onde é que acaba quando a gente tá na estrada? A gente veio de Recife pra Fortaleza. Na entrada de Fortaleza, a última música tocou. Eu não aguentava mais. Sabe? 8 horas, gente. E tem hora que você escuta uma porcentagem mínima do CD do Mastruz e você vê tanta riqueza. Tem hora que entra o Patativa do Açaí cantando uma coisa assim que você não sabe o que é. Mas é tão rico, tão rico, tão rico. Quando você pensa no que o forró virou hoje, você tem vergonha. Pode dar sua opinião, sabe? Não, mas isso também foi até uma motivação que eu tive pra criar as páginas, porque eu entendia que alguém tinha que manter algumas músicas mais perto. Até hoje eu tenho. Eu tenho uma página chamada Eu Amo Forró das Antigas. Recentemente eu criei uma brincadeira, duelo de versões. E aí eu sempre digo pra esses seguidores que, gente, se vocês quiserem escutar aqui Meu Vaqueiro, Meu Peão, Me Usa, de janeiro a janeiro, me perdoem, vocês não vão ouvir.
Vocês vão ouvir aqui a música Pensando Bem, do Limão com Mel, a música Só Quero Ter Você Pra Mim, do Magníficos, a música Amar de Verdade, que as pessoas não conhecem. E aí entra um papel das bandas também reforçarem isso, porque a gente tem uma geração que está consumindo o streaming que não nasceu na época que essas músicas foram gravadas. Um CD, se você pensa pela ideia lógica, ele tinha o quê? 15, 20 músicas. 2 eram de trabalho, 4 faziam sucesso espontâneo e o resto do CD ficava pros fãs. Então tem muita música que dá pra você resgatar e ressignificar ela, sabe? E aí é uma crítica que eu faço também às bandas de fora das antigas. Que às vezes eu entendo a necessidade comercial de gravar os hinos e ir pra um programa de TV e cantar o principal. Mas hoje você tem mecanismos para explorar outras canções, outras obras que foram gravadas ao longo do tempo, que hoje facilmente um adolescente ou um adulto na fase inicial, ele vai ter acesso e ele pode amar aquilo. Então essas próprias bandas não dão valor a esse material? Deixa eu só te dizer uma coisa. A opinião é dele. Não, mas eu vou papocar aqui. É o seguinte, mano, raramente eu vou pra um show de forró. Do novo eu não vou nem de graça. Mas quando é um forró das antigas, Limão, Magnífico, Mastros, eu faço questão de ir e eu não fico lá embaixo, não. Eu fico lá no camarim, lá em cima, falando com todo mundo e admirando de perto, babando. E teve uma vez dessa que eu me decepcionei, e foi com a Magníficos. Porque a Magníficos tem tanta coisa boa, tanto lado B bonito, tem tanta coisa que ficou marcada de tanto sucesso, e quando eu cheguei no show, estavam tocando Anitta. Ei, é vergonhoso. Uma banda que tem história do jeito que tem conteúdo pra fazer um show inteiro, e chega lá tocando Anitta. O que você acha da... Não, eu concordo, eu concordo, mas depende muito do projeto. Aí eu saio um pouquinho na defesa. Mas o grande problema, eu acho que a grande... É no evento. O evento aí realmente eu sou 200% contra. Mas eu já vi situações em que o próprio Mastruz com Leite, ele canta uma música em Fortaleza, uma música deles em Fortaleza, e canta essa música no Maranhão, e a reação é diferente. Então, dentro do repertório já tem essas variações. No que diz respeito ao show, o contratante ele vai querer ver o quê? A experiência do show. Se... Na hora que toca uma música lá do lado B, o usuário ele fica assim... O usuário não. O fã ele fica assim... Qual é a sensação que o contratante vai ter? Então, por vezes, se essa mesma banda cantar a música da Anitta, o pessoal vai dançar. Aí tem a necessidade das bandas realmente se adaptarem para certos eventos. Agora, chegar num forró das antigas em que você tem uma discografia para ser explorada, e mesmo que você não tenha... Porque todas essas bandas de forró das antigas, elas têm músicas pra cantar horas. A gente sabe. Então, mesmo que você queira fazer algo diferente, até pra fazer algo diferente, você tem que ter cuidado. Isso é a minha opinião também como ouvinte, como fã. No dia que o Mastruz cantar a Anitta... Não, aí... Não dá certo. Não dá. não. Mas aí no carnaval eles cantam. Aí é outra história, precisa vender o show. O carnaval é outra história. É uma situação específica, a gente perdoa. Não dá pra no carnaval, no pula-pula, eu vou te levar onde canta o povo lá, quer cantar, não sabe? A lasqueira toda. Exatamente. É uma necessidade hoje mesmo do Magníficos, por exemplo, ter que mudar o repertório pela condição do público. Tu acha que é válido ou eles têm história pra bater? Não, isso aqui é bom... A nossa personalidade é essa ou essa virada aí tu acha válido? Eu vou trazer esse exemplo para a experiência que eu tive, que foi com Mastruz. A ideia de fazer o CD Terapia com músicas do lado B era justamente porque essas músicas têm uma resistência maior no show. Então a nossa ideia era trazer a identidade dos novos cantores com músicas que não fizeram sucesso. Se é mais difícil explorar no show, vamos explorar no digital. E aí, dependendo da reação do digital, vai pro show. Então, tem músicas do Mastruz que voltaram ao repertório depois disso. Entendeu? No caso da Magníficos, aí já é uma opinião pessoal. Completamente opinião pessoal. Quem tá aqui é Júlio Vidal, não é sua música. Pelo amor de Deus. O que mais me incomoda em algumas partes é a aceleração rítmica. E aí, talvez eles tenham argumentos para defender isso. Mas eu gosto muito daquela aproximação do original. Ah, mas os arranjos têm que ficar o mesmo? Não. Mas eu acho que eles têm que ser mais fiéis possíveis. Eu digo até para ser confortável para os novos cantores. Porque eles já enfrentam comparações
Sim, que são, assim, toscas, na minha opinião. Tem muita gente, era melhor no tempo do fulano, certo? Mas fulano não já passou o tempo dele aqui nessa banda. A Magníficos, ela tá com uma formação que eu achava que ia impossível alguém superar a Valkyria. E o Frajola surpreendeu. Uma vez eu vi ele com o tecladista deles gravando um negócio lá, umas músicas piano e voz, músicas da Valkyria, na voz do Frajola, e ficou impecável, impecável. E nunca se espera que um homem possa superar a Valkyria. Assim, não que supere que cada um tem sua identidade, mas dá uma vida nova à música, sabe? E eu completo elogiando também a O'Hara no que é presença de palco. Sim. Porque ali ela dá um show. Eu me arrepiei agora. Mas eu lembro do Forró das Antigas, Festival do Castelão, se eu não me engano. Ela sozinha completa o palco. E aí é o que a gente vai entender do que é artista. Que tem além da voz. Tá linda, pá, né? Mas as minhas críticas é muito mais. a minhas talvez eu levaria críticas porque, tem muita música massa, tem músicas do volume 1, Juro que Te Quero, Amor Pra Sempre, músicas que não foram, que não são. O fã do Magnífico mais novo, ele não conhece. Ele não conhece. Bote para um fã que acompanha a O'Hara e o Frajola, que são mais jovens e trazem um público jovem, eles não conhecem. E aí eu tô falando sem ter escutado os últimos repertórios. Mas, assim, do que eu já tenho como base, eu entendo que a experiência de show do Magníficos, do Limão com Mel, elas têm uma sequência. Do Mastruz também tem uma sequência já que não falha, né? Eu sei, eu disse assim, vai começar com isso, terminar com isso. Qual é a minha sensação como fã em querer ir pro show 5 vezes na mesma cidade durante um ano? Eu já sei o que vai acontecer. No dia que eu pensar em não ir, eu vou dizer, não, eu já sei, não vou. Já sei como é, né? Eu queria experiências diferentes. Quem ainda faz mais isso, na minha opinião, era Limão. Que aí, vez ou outra, eles botam uma experiência, um pé de serra no show, eles botam uma música, mexe um pouco no repertório. Eles não podem ficar sem cantar de janeiro a janeiro no show. Mas aí eles trazem alguns outros incrementos. E aí já é um elogio também. Traz outra experiência. E a Admalina Limão, aquela mulher, tem 5 mulheres dentro dela ali, porque ela tem umas interpretações, tem hora que ela gravou aqui, tem uma que ela fez um nordestino, que ela puxava o sotaque, tem hora que ela vai mais pro contemporâneo. Eles estão recheados de cantores bons. O Diego tem composições da cor mais linda do mundo, que não são explorados, talvez pela tem também uma dificuldade hoje, que é muito tangível, que é essas bandas mais das antigas lançar música nova e ganhar uma proporção. Pois é, como é que tu vê essa questão dessa distribuição deles, né? Com música, é mais fácil manter esse sucesso no digital? Ou eles correm para fazer esses lançamentos novos e batem na tecla de gente que quer escutar a música 10 do volume 1? Pegando as últimas experiências que eu vi de lançamentos, existem vários modelos, né? A tentativa ainda num repertório mais clássico. Por essa rotulação, Forró das Antigas atrapalha? Gente, assim, até onde eu sei, o termo Forró das Antigas foi criado pelos eventos que eles mesmos eram gerentes, eram donos. Então, assim, eu vejo que alguns ainda se incomodam com esse termo, mas foi um termo que surgiu, ele não surgiu nem para datar ou para marcar, ele surgiu para um evento. Eu não vejo... Hoje é rotulado. É rotulado. Eu não consigo ver como pejorativo no sentido que as pessoas entendem como muito valioso. Mas eles não conseguem pôr algo novo, mas isso é naquela força por conta do rótulo? Eu acho que é mais de uma questão de mercado. Tem muitos artistas que não é no forró. Isso não é no forró, é no mercado. Você vê, citar o Roupa Nova, mas qual era o último lançamento de sucesso do Roupa Nova? Né? Qual foi o último lançamento de sucesso do Raça Negra? De bandas que tiveram do El Chan. E eu não tô falando que eles não lançaram e não tiveram sucesso, porque o sucesso ele é muito... ele é muito de percepção. O que é sucesso pra mim não é sucesso pra ti. Às vezes sucesso pro cara é tocar num show com 10 mil pessoas, o outro é conseguir o top 1 do Spotify ou o primeiro lugar do mais baixado de sua música. Então é muito relativo. E eu acredito sim que tenha uma dificuldade hoje dessas bandas elas lançarem novos álbuns, porque tem uma história toda ali no peso, tem já uma cobrança pelo que foi feito, sabe? Mas isso é algo que aí cada banda tem que ir se adaptando. Por isso que eu acho que é importante sim lançar músicas novas.
eu vi Limão com Mel lançando 4 músicas em 4 lives. Eu teria minhas considerações à estratégia. Mas, pela iniciativa, acho super válido. Você pega Mastruz com Leite lançando um DVD São João de todos os tempos. Aí uma música que talvez ninguém deu nada, São João de todos os tempos, levou a banda, pelo menos no streaming, a outro patamar. Mastruz com Leite tem o seu maior pico no ano, em todos os anos, no dia 23 de junho. São João. Isso é a história da banda sendo... Eu vou me arrepiar de novo. Mas é a história da banda gritando, é o que a banda fez. E aí, é um movimento dessa data específica que várias bandas têm o seu pico. Mas do Mastruz, ele, nesse dia específico, ele supera artistas nacionais. Mastruz é nacional, mas eu digo artistas que estão lá no Spotify, que tem 1 milhão de seguidores, que tem feat com fulano, beltrano. Aí isso é número, isso não mente. Sim. Se a gente fosse identificar as bandas que eu te citar agora como um corpo humano, certo? Como um órgão do corpo humano, o Mastruz com Leite seria o quê? Pra mim, o coração. O Aviões seria o quê? A mente. A mente? Por quê, assim? Mas aí eu vou falar das minhas relações com o Mastruz, porque realmente não tem como eu fugir do que foi meu relacionamento, né? com o Mastruz. Do que foi, não, do que é. Porque até hoje eu me meto nas coisas do Mastruz com Leite. Rebeca, isso, Rebeca, aquilo. Então, assim, não vai romper nunca esse laço. Inclusive, que é um laço muito verdadeiro. Não é comercial, né? Não deixou de ser há muito, né? tempo, entendeu? Deixou de ser no momento em que eu decidi estar lá, no momento em que eles me acolheram. Deixou de ser. E só uma coisa. E o Mastruz, a gente fala assim porque a gente é mais próximo do Mastruz. Uhum. A Limão é lá de Salgueiro, Magnífico é lá de Monteiro. Mas o Mastruz é bem aqui do bairro vizinho. E eles dão muita liberdade pra gente e também pra todo mundo, da gente falar alguma coisa, da gente dizer alguma coisa, da gente dizer que tá feio, que tá bonito, que isso aqui presta, que isso aqui não presta. As outras, não que dê essa abertura, mas é porque são afastadas. O relacionamento é diferente, né? Quem me disse isso, meu filho? Eu tenho um presente aqui pra você, ó. E quando eu cito que talvez Aviões seriamente, é porque eu acho que no momento mais crítico do mercado, que foi quando a pirataria realmente invadiu, o Aviões ele teve um passo à frente na época do promocional, de sobrepor toda essa ideia e tentar fazer com que essa experiência ela venha na bilheteria, né? A experiência do show venha na bilheteria. E eu tenho minhas considerações ao meu gosto, porque eu escuto também, eu escutei por muitos anos Aviões. Tem muitas músicas que a gente sabe que são muito bonitas e eu acho que eles marcam muito essa mudança do comportamento do mercado. Eles foram acompanhando o mercado, eles viveram a fase do CD físico ainda, mas entenderam que a experiência do show valia mais. Era melhor eles divulgar a experiência do show, ouvir, saber que as pessoas estavam ouvindo no paredão, e aí o dinheiro voltava na bilheteria. Eu acho que as bandas mais tradicionais tiveram uma resistência e dificuldade nessa transição. Até porque o faturamento deles era na venda. Das bandas? Né? Sempre, o show acho que sempre gritou mais alto, mas existia uma expressão muito grande do faturamento de vendagem de CDs. Sim. Eu acho que em 98 ou 99 a Emanuel teve 8% do mercado fonográfico brasileiro. É muita coisa. 8,5%. 8,5%, né? E aí quando cai é um baque. Eu vejo que muitas pessoas hoje já procuram sua música e o grande erro de todo mundo que está começando uma banda, que também esse erro a gente vê aqui quando sai um clipe, sai um EP, eles não sabem, ninguém sabe como é que lança, como é que tem um planejamento, e às vezes a grande maioria das bandas bota tudo abaixo por não saber programar. Qual foi os maiores erros que tu já viu assim nessa parte de lançamento, de prejuízos, de coisas que isso aqui poderia dar certo, mas foi uma merda? O primeiro ponto que eu queria tocar, existe uma acho que eu tenho uma pergunta melhor pra ele. A música ruim, bem investida, faz sucesso? Vamos lá. Primeiro, eu acho que existe ainda uma falta de percepção ou de planejamento de modo geral, tá? A gente tem os artistas maiores que são mais bem estruturados, eu digo em relação à equipe,
E tem artistas menores que, inclusive, muitos despertaram nesse período da pandemia, que foram entender, eu tô sem show. Porque enquanto ele tá focado no show, o cara que muitas vezes de uma banda menor, ele é empresário, ele é sanfoneiro, ele é cantor, ele vende show, ele tem que se preocupar com muita coisa. O digital nunca foi um ponto de atenção para ele, porque ele tinha o show para ter aquele termômetro. Então, as coisas foram caminhando para essas pessoas não terem conhecimento para isso, muitas vezes. Então, ele acha que porque com um fulano deu certo, ele fazer daquele jeito, com ele vai dar. E música não tem uma fórmula, não é uma fórmula de bolo. Você até para você fazer bolo, às vezes você erra a dosagem, quem dirá na música. Então, eu já vi situações realmente de trabalhos potenciais que foram feitos, foram lançados de modo que eu não concordo. Não é nem que eu digo que é errado, mas que eu não concordo. Um lançamento, às vezes o cara acha que é botar a música nas plataformas e fazer um story dizendo assim, ó: gente, saiu hoje minha música, arraste pra cima aqui e escute na plataforma X, escute no Spotify. O cara não tem o Spotify instalado, ele não sabe como é a experiência do Spotify. Ele não entende que existe um público pagante da assinatura e um público que não é pagante, que vai assistir. Ele entende que tem gente que prefere escutar no Deezer, ou no Sua Música, ou no YouTube. Aí ele foca só no Spotify, ou vice-versa, tá entendendo? E aí é um primeiro ponto de, o cara tem que entender o público dele e tudo mais. Então já teve situações em que eu vi grandes investimentos, aí já vai mais uma percepção pessoal da música. De eu sentar na reunião, fazer uma ideia de tipo, isso e aquilo, o cara, não, vou gastar tanto. E eu, meu Deus, não gasta tudo isso. Porque aí já é um sentimento meu, acho que essa música talvez não seja a sua tacada final. E esse teu feeling é bom, é assertivo? Às vezes eu encontro algumas coisas legais. Quanto é que esse cara gasta nesse lançamento da música? Contigo, independente se tá dentro da plataforma. Eu não trabalho hoje com o lançamento gerenciando a carreira do artista. Então eu não tenho um número. Eu tenho uma ideia de que o investimento ele tem que ser quanto a pessoa pode. Não, agora eu acho que... Quanto foi o maior montante? É porque tu chega... Tem artista, por exemplo, se você pegar investimento, tem artista que não investe nada e o CD anda, e tem artista que gasta 20 mil, 30 mil e o CD não anda. E aí eu tô dizendo que ele pega 20 mil, 30 mil e ele gasta em várias cantos, impulsionando no Instagram, no YouTube, no Sua Música, sabe? Então, é muito relativo. Eu acho que a música... Hoje eles têm um esforço maior para fazer esses investimentos, mas aí eu vou pegar uma percentual desses artistas, porque não são todos, principalmente no período de pandemia, que não estão tocando. Mas... Pra sair com força, tem que investir hoje. Ele tem que primeiro fazer o básico, que é planejar, fazer um conteúdo bacana, entender o público e principalmente construir uma audiência. É possível ter o hit sem esse investimento aí de 50 mil? Eu tenho um caso, o Forró do HF, ela traiu. Hoje a música tem 25 milhões de streams no YouTube, mais de 10 no Spotify, milhões na Deezer. Zero investimento. Houve um investimento depois que a música andou, assim, porque ele lançou a música em março de 2020. Foi logo no início da pandemia. Em outubro, a música organicamente viralizou no TikTok. E aí a gente, que legal, dá pra fazer alguma coisa. E aí fomos lá e gravamos clipe. Então, às vezes o investimento vem depois da ideia da música. Enquanto tem pessoas que preferem, por exemplo, gravam um DVD de 10 músicas, solta toda semana, não tem um mínimo de noção do que tá fazendo. Mas nesse caso dessa banda é sorte. Eu não sei. É porque eu não sei o que é sorte, eu não sei o que é a vontade do povo. Eu não sei se foi esse ano ou foi ano passado, que do nada, de um dia pro outro, assim, todo mundo se falava só em Tarcísio do Acordeon. Uhum. Pelo menos nessa região aqui era neutro e do nada, bum, Tarcísio do Acordeon. Como é que acontece um negócio desse? Já que o Tarcísio hoje já é administrado lá pela Sua Música, né? O Tarcísio, pra registrar, a gente faz a distribuição digital dele. O Sua Música ele tem 3 empresas hoje, que é o Sua Música, o aplicativo e o site, o Sua Música Digital, que é a empresa de distribuição, que é o elo que coloca as músicas nas outras plataformas. Que é onde hoje tu tá administrando. Hoje eu tô mais focado em Sua Música Digital. E tem também agora, mais recente, o Sua Música Records, que já é uma ideia de gerenciamento total da carreira do artista, né?
Então, e o que é que tu faz lá, pra quem não entende, né? Porque o pessoal que tá assistindo aí... no Sua Música eu entrei como fazendo rede social, fui pra parte de vendas e hoje eu fico no marketing do Sua Música digital. E esse espaço é até recente. Então, assim, a gente tá estruturando várias coisas e a gente já tem muitos cases bacanas. O Tarcísio do Acordeon... Então tu não tá mais lá na frente do computador vendo os números e Não, tal? eu faço justamente isso, mas pro Sua Música digital. O Sua Música, eu não faço mais vendas no Sua Música, né? Então, o Tarcísio, ele tem um contrato de distribuição digital com o Sua Música digital. Isso ele licencia, ele nos dá a licença da gente distribuir as músicas nas plataformas. Quando o Tarcísio surge ali... eu lembro que eu conversando com o Pablo, que é meu gestor, o Pablo Júnior, esse artista aí tem algo, sabe? Eu também não sei se ele já conhecia, porque o Tarcísio ele já tinha uma bagagenzinha de mercado, né? Ele já tocava em São Paulo, em algumas coisas, mas foi um sentimento de, sabe? Ele vinha primeiro... Ele rompe o que estava sendo muito tocado, ele vem cantando muitas músicas de vaquejada, uma lembrança mais próxima daquilo que era o raiz, que a gente talvez conheça como raiz. E aí tem a melodia, tem toda uma associação que não é uma resposta pronta. Mas a única certeza que eu tenho é que quem deu essa resposta foi o povo. Então, porque quem levou o Tarcísio pro topo não foi o povo. Teu trabalho, além de muito técnico, tem que ter esse feeling. Cara, esse cara aqui tem alguma coisa, essa música aqui é boa. Eu acho que todo profissional em tudo, ele tem que trabalhar com isso. Mas na música ele tem que ter mais. E principalmente tem que ter muita coragem pra... Tem muitos clientes que eu digo, cara, não faz isso. Em alguém que é totalmente anônimo ainda, né? Hoje eu tive uma reunião com um cliente, e aí já dando esse suporte de marketing pro Sua Música digital. E aí a gente foi avaliar um lançamento que foi feito. Eu, cara, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E graças a Deus, assim, eu consigo falar de uma forma em que seja didática e explicativa, né? Assim, porque um grande diferencial de sua música é olhar na cara do cara e dizer, tua música tá estourada, e ele entendeu o que é estourado, ou dizer, flopou, não deu certo, vamos fazer de novo. Eu tô dizendo que é falar a língua do cara do Nordeste, sabe? Do cara que, se você dizer assim, seu skip rate, ele tá muito, tá acima do normal. O cara não sabe o que é o skip rate. Agora, se eu dizer, cara, o percentual de pessoas que estão pulando tua música tá alto. Entendeu? Então, eu acho que isso é um dos nossos diferenciais. Entendi. Como é que o Júnior Vidal foi parar na sua música, né? Porque isso é um ponto muito importante a ser contado. Mas antes da sua música teve outros cantos. Não, ele contou da Sonzum, né? Da Sonzum. Depois da Sonzum, que era o coração, teve o coração. Né? Como foi que tu foi batendo do Dorival? E, aliás, por que você saiu da Sonzum, então? Porque eu entendia que o que eu tinha pra fazer eu já tinha feito. Era mais de uma... Eu sou muito assim... Eu realizo e eu vou em busca de mais coisas. Então... Mas na verdade eu saí da Sonzum e não saí. Porque eu saí e fiquei. Eu saí e mantive aquele elo. Saiu daquela presença diária, né? E eu não me considero nem que... Né? Até hoje pra mim eu sou da Sonzum. Mas assim... Recebeu uma proposta melhor. Tem a questão de perspectiva de de crescer profissionalmente, financeira e a experiência em si. Eu fui pro Dorival através de uma pessoa que para mim é um anjo da guarda, tem Emanuel Filho, que foi meu primeiro contato para entrar na Sonzum, e teve o Marcelo Toller, que ele foi a pessoa que mudou minha vida. Porque ele teve participação efetiva no meu relacionamento com sua música e ele praticamente me colocou no Dorival. E isso por conta de uma conversa de 5 minutos que a gente teve na Sonzum. Ele não me conhecia, eu não conhecia ele, eu não sabia quem era Marcelo Toller. Ainda bem que não foi por áudio, né? Porque senão ele tinha mandado um áudio de 15 minutos. A gente lança Abraço, Marcelo Toller. A gente lança depois nas plataformas. Quando o Toller manda áudio, todo mundo... Eita, né? Mas o áudio que mudou minha vida foi um áudio de 8 minutos que ele me mandou. Porque eu não tenho mais esse áudio. Os dele, né? No mínimo 3 minutos. Meu filho, agradeço porque tem os áudios dele. Porque é cada sufoco que a gente corre pra ele dá atenção. Eu queria que o Marcelo Toller todos os dias me mandasse áudio. Maravilhoso. A última conversa que eu tive com ele foi bem breve, mas assim, eu sempre deixo claro que foi ele que mudou minha vida. Porque assim... Ele fez parte desse ciclo. Ele tava aqui pra gravação do DVD do Safadão, acho que da Safadão em Casa. E ele foi lá na Sonzum, porque na época também ele fazia alguns serviços pra Sonzum, ele tinha uma espécie de consultoria.
E aí a gente conversou, e eu sem saber quem era, e quem era a Tola, e quem era ele no mercado, eu não sabia. E aí a gente conversou, disse, cara, eu gostei de ti. Aí eu, que bom, Cara, e tal, gostei vamos marcar de falar outro momento e tal. E aí, quando passou um tempo, ele me indicou para ir para trabalhar com o Filipão. Por algum motivo, eu acho que no dia choveu, eu não consegui conversar lá com o pessoal, não deu certo. Depois ele tentou com a Márcia Felipe, e eu também não lembro por que não avançou, acabou que eu não fui. E aí, aí surgiu o Dorival. E aí ele me dá, ó, tem isso aqui e tal, converse com fulano. E eu fui lá e conversei com o gerente, o Breno, na época, também uma pessoa maravilhosa. E fui para cuidar das redes sociais do Dorival, para dar esse suporte às redes sociais do Dorival. E foi uma experiência que eu tive também de ir a campo, né? Porque eu viajei com a banda, então a gente... Foi a primeira experiência? Eu já tinha viajado no Mastruz, mas foi 1 ou 2 vezes. No Dorival a gente passava da quarta-feira até o domingo no meio do mundo, pegando da Bahia pro Piauí e voltava pro Ceará, ia pro Pará, era loucura. Iria de novo para um ônibus? Se fosse por um período determinado, sim. Mas foi uma das coisas também que me fez ter vontade de vir para sua música. Precisa tirar o sapato para entrar no ônibus do Dorival? Precisa. E eu acho a coisa mais certa do mundo. Porque você sai de um show... Não é nenhuma regra, é uma regra de bom senso. Você sai de um show, às vezes, numa cidade que é só lama... Né? Aí eu não sei, então os outros é porque é sujo. Você sai de um show tacando seu pé lá pra transitar num carpete, o tanto de lama que vai acumular aquilo é o mínimo você tirar o sapato, entendeu? E outra, a estrutura de estrada, a gente tinha todo o suporte do mundo, tinha uma geladeira, eu tinha uma tomada aqui do lado pra carregar meu celular, tinha Wi-Fi muitas vezes no ônibus, não faltava nada, tinha bons valores de diária, a gente ficava nos melhores hotéis. Quem sair e falar que me faltou assistência nisso, ou tá num momento que eu não tive, ou tá mentindo. E como é que foi a experiência lá com ele? Foi maravilhoso, acho que também foi um outro salto para eu entender o que era o digital, principalmente. Eu tive mais ligado com o Toller na época. Fala pro pessoal quem é o Toller aí, né? Tanta gente falando. É porque assim, o Marcelo Toller, eu não consigo descrever o que ele tem muito sentimento. Mas tu consegue falar Não, ele hoje ele faz um... Da onde ele veio? Ele sabe assim um pouco da ele trabalhou dele. Por muitos anos na Globo, na Som Livre. Ele tem uma bagagem muito... Não sei se na Som Livre, mas na Globo ele trabalhou. Som ele Livre, tem experiências com grandes eventos, com com muitas... Ele fez os primeiros Rock in Rio... Né? Foi assim, eu não consigo mensurar isso, sabe? Eu só sei que ele, quando eu lembro dele, foi a pessoa que em 5 minutos deu a oportunidade, porque ele tem um fato muito interessante, que ele que fez meu trâmite pro Sua Música também, e antes do Dorival. Porque antes do Dorival, eu já tinha um relacionamento com Sua Música. Eu vou falar com ele pra trazer o Vidal pra cá. Que... Você lembra que eu mandei um e-mail pra você pedindo a vaga de emprego, né? O erro tá aí, porque era pra ter mandado pra ele. Porque quando manda pra mim, eu já saio descartando logo, que eu não tenho paciência. Só voltando no Toller, quando a gente faz grandes projetos, ele vem falar com a gente, né? E por exemplo, na primeira live do Safadão, que foi aquela, né? Que... 10 horas e tal, foi pra toda a mídia nacional. Muita gente vai elogiar, mas o elogio dele sempre bate mais forte, né? Porque eu sei do respaldo dele, de toda a vivência que ele teve, que ele tem. Então, o elogio dele, pra mim, pronto, tá pago, né? Eu não tenho palavras, é porque assim, tem situações muito específicas que eu não queria... não é nem que eu não queria trazer, mas é porque vai ficar muito longo esse negócio. Mas ele foi uma pessoa, ele foi um dos principais responsáveis para eu estar onde eu tô hoje. Abraço, Toller, viu? Segue a gente aí, viu? Vai. Chama ele pra cá. Não, Toller tá convidadíssimo. Quando tiver aqui não tem perigo de eu ir buscar no hotel, né? E sentar ele aqui à força. Sim, volta aí da tua página do Facebook pro Sua Música. Pronto, só pra encerrar o do Dorival, sair pro do Dorival pra ir pro Sua Música, né? E eu lembro que tu já tinha um vínculo. Eu já tinha um vínculo, exatamente. Meu término com o Dorival foi uma das coisas mais saudáveis que pôde existir. Essa nossa linha do tempo aqui com o Vidal tá
Não vai e volta. Mas pra encerrar o ciclo do Dorival eu lembro quando eu fui pedir pra sair, ele, Vidal, tô sabendo que você vai sair e tal. Eu disse, não, eu converso com o senhor pessoalmente. Eu não queria falar por áudio, porque eu queria olhar na cara dele e agradecer e dizer as coisas também que eu achava que eu tinha visto lá. E eu fui lá na casa dele, ele e o gerente na época, e foi uma conversa bem longa, mas mais de ponderações, porque conversar com o Dorival também não tem como você envolver vida pessoal, porque é uma pessoa que tem uma trajetória de vida bem marcante, e a gente sempre aprende com isso. Mas eu falei, eu estou saindo por isso, por aquilo. Agradeço muito a oportunidade, porque como CNPJ não tenho o que falar, não tem mesmo, eu te digo, não tenho o que falar. E a última frase dele nessa conversa foi: você passou quanto tempo aqui? Eu digo que foi por volta de 6 meses. Eu acho que hoje foi o dia que você mais trabalhou por mim, pelas coisas que a gente conversou. Entendi. Sabe? Legal. Porque Kelson, não tenho pé do perigo de eu sair de uma empresa e não falar as coisas boas e as coisas que eu acho que precisavam melhorar, ou as coisas que... E não era nem direcionado a ele, era do corpo, sabe? Da estrutura. E apesar de ser muito maravilhoso, mas tinha algumas coisas que eu gosto de falar, e eu gosto de falar pra melhorar. E até hoje também a gente tem um maravilhoso relacionamento. Do Facebook pro Sua Música. O Sua Música, eu comecei meu relacionamento porque eu tinha essa página que eu criei lá, e o Sua Música entendeu que dava para agregar os produtos dele para ampliar a audiência, e paralelo já existiam algumas conversas de quem era o Júnior Vidal. O Júnior Vidal gosta disso, daquilo, e se consolidou muito no período que eu passei pelo Dorival. Eu já entrei no Dorival na ideia de ir pro Sua Música, assim, não era formal, não tinha um tempo. Mas tu já tinha vendido? Já tinha vendido a página, porque a Sua Música acabou interessando pelo conteúdo, e eles compraram a página. Quanto vale uma página de Facebook? Eu não vou falar o meu valor, mas foi também um valor que mudou minha vida. Até aquele momento foi um maior montante de dinheiro assim que tu viu? Foi. Hoje, tu tem outras páginas, né? Uhum. Essas páginas valem mais do que a que valia na época? Eu não tenho noção, porque hoje eu tenho outra percepção. Isso foi há 4 anos, né? Foi 2017. Mas se aparecesse o mesmo montante para vender hoje... É porque, assim, na época eu não tinha uma noção do que dava para se ganhar com publicidade. Não tinha. E foi também um período em que nós tivemos a sensação de que o Facebook, passou uns meses, o Facebook estava morrendo, né? Era uma sensação. E eu vendi só o Facebook, não vendi o Instagram. O Instagram eu transformei no Instagram Que Musicão. Então, a sensação que eu tive foi: eita, escapei por um pouco, entendeu? Fiz um bom negócio. Mas, por um lado, também foi um momento em que eu comecei a entender a audiência com outros olros, entendeu? Então, hoje, por exemplo, no Que Musicão e tal, no conteúdo de forma das antigas é difícil você ganhar dinheiro. A página valeria mais, no teu ponto de vista. Não, aí eu talvez analisaria alcance, mas não sei, eu acredito que não. 100 mil na página agora, vai? Ave Maria, eu levo até minha roupa aqui. Não, aí a gente tem que falar do que é a dimensão. Tem páginas do mesmo segmento que valem muito mais. Aí também tem muito do que é o que isso pra mim, sabe? Porque foi um momento em que eu sabia que... Não, eu não consigo mais dedicar tanto a isso. Eu quero me dedicar a outras coisas. Hoje tu tem as páginas porque tu gosta, ou é mercado, ou é financeiro? Porque eu gosto e porque eu tenho que estar... Eu me forço a aprender o que tá rolando. Tu posta muita coisa ali que tu não gosta? Muita. Hoje menos, mas teve um período que eu postei muito. Hoje eu sou mais chato com isso. Eu tento... Fazer uma peneira à la Júnior Vidal, assim? Tem hora que eu me forço porque eu quero entender se aquilo realmente vai engajar. Mas eu acho que tem um ponto que é muito marcante pra mim quando trabalhar com artista, eu acredito que pra vocês, é que muitas vezes quando você conhece um lado do artista, você perde a admiração. Sim. Então, é por isso que hoje talvez eu não tenha ídolo. Porque e não é nem uma forma de... Eu acho que é o ser humano artista, a gente acha que ele só é coisas boas no sentido de, é muito bom, eu gosto muito. Mas ele tem um lado humano que eu não tô dizendo nem que é falho, eu tô dizendo que é humano. Mas isso me magoou em alguns momentos. Porque o fã não espera, né? Não espera. Por um lado, tu se arrepende de trabalhar nessa área e perder a admiração de quem tu tinha? Não, nenhum momento. Porque...
Não é que eu perdi a admiração pra odiar. Eu só simplesmente o trato como artista. Eu só vejo o lado artista. Deixou de escutar? Não lembro. Não, nunca deixei de escutar nenhum artista, não. Eu escuto menos. E Eu escuto mais alguns, né? Como foi o Júnior Vidal sair do forró das antigas, muita harmonia, muita letra, pra ir buscar a pisadinha lá, a batidinha do forró Do piseiro. Né? do piseiro lá? Do solo de duas notas. Eu acho que entra no que eu acabei de falar. Porque na verdade quem descobriu ali foi o Júnior Vidal. O Solinho Agressivo quem trouxe por sua música a distribuição e o clipe foi por mim. Então a culpa é tua. Antes foi o Pisadinha de Luxo, que vocês gravaram um clipe. Vocês lembram? Sim, Naquela época. Não, mas o Solinho Agressivo veio antes. Não. Antes foi o Pisadinha de Luxo, que a gente gravou lá naquele... No Arriégua. No Arriégua. Foi antes. Foi não. Foi. Não tenho certeza. Foi 2018 pra... Foi 2018 os clipes. Naquela época, aí entra um pouco do que eu falei. Eu mantenho as minhas páginas de Instagram porque me aproxima do que as pessoas estão consumindo. Porque eu, como Mesmo sem pessoa gostar. física, não suporto. Mas eu tenho, às vezes, vontade de jogar o celular bem longe de tanto ter que ficar no Instagram. Mas isso me fez conhecer o Orlandinho na época do piseiro. Me fez ver primeiro ele. E aí, vamos correr, vamos atrás disso. Entendeu? E tu é um pescador desses talentos, né? Porque tu fica procurando quem é que tá em alta. Quando eu vejo que tu tá entrando em contato, tá levando lá pra e sua tem que ser música, rápido. né? A gente pegou o Pisadinha de Luxo, que foi do Espinhaço do Véio. Quando a gente gravou o clipe, ali já era o puro piseiro. Mas não tinha a repercussão que tem hoje. Então a gente trouxe Mas e lançou o clipe. eles já vinham se destacando, por isso tô Eu virou os olhos escutei pra eles, né? eu escutei e eu vi vídeos e comentários. Ah, que legal, que engraçado. Quando você vê que tem umas pessoas comentando, você tem que dar E atenção. como é essa briga dentro de ti? Com tuas duas personalidades de Não, eu de não. mercado É bem e resolvido. sentimento. O pior que tem coisas Porque que. é o Júnior Vidal técnico aí, né? Mas é super bem resolvido. Eu acho que pra trabalhar com música, o primeiro ponto é você se despir de preconceito, porque o que é música boa pra mim não vai ser pra você. E primeiro, o que é qualidade, a qualidade a gente sabe muito bem que ela muitas vezes não define o sucesso. E aí, eu não posso julgar que a qualidade de uma música é ruim, uma vez que ela tá mudando a vida de um artista. Como é que eu vou olhar pro artista e dizer tua música é ruim? E aí ele pega e de repente estoura, vai pra uma coisa e ganha a vida com isso. Eu acho que é desumano eu fazer isso. No papel, eu tenho minha avaliação. Na eu verdade, posso decidir ruim, não escutar. Você não gosta, né? Eu posso decidir não escutar, mas eu acho, pra qualquer ponto, eu chegar e dizer, pô, tua música é muito... Mas os cantores também têm consciência disso, que, por exemplo, a gente teve uma reunião aqui na Imaginário, acho que mês passado, semana passada, que chegou aqueles clipes desce, né? Senta, não sei o quê. Mas a música daria pra gente fazer um clipe muito legal, e aqui, pelo menos eu digo, a música é uma porcaria, mas o clipe vai ficar massa e vai dar certo. Isso. E o cantor concorda, né? E o cantor sabe. Sim. E quando às vezes chega um Luiz Marcelo Gabriel da vida com uma letra romântica, com um negócio, cara, a música é muito bonita. Infelizmente não vai dar em nada, porque é o mercado. Tem essas nuances aí. Como é esse mercado, Vidal? Como é que tu enxerga essa música mais descartável, esses solos? É um comportamento de mercado que já tem uns anos isso. A gente vê que o cenário muda em meses. O artista que tá no topo em um mês, daqui a 6 meses vem 3 novos. Então, essa geração consome isso, vai consumir isso posteriormente. O que é que tu acha? Eu acredito que está muito ligado ao consumo. E a gente não dá mais para medir. Tem as pessoas que estudam o comportamento do mercado daqui a uns anos. Inclusive, tem uma pensadora que ela dizia que os próximos anos eles serão muito nostálgicos. Eu consigo ter algumas referências disso. Vocês lembram que artistas, na época do auge das lives, Limão, Mastruz botava 180 mil pessoas numa live, enquanto artistas que estão estourados não chegavam a 50. Então talvez tenha um pouco disso nessa afirmação que ela faz, essa pensadora, Fate Popcorn, o nome dela. E aí vai muito do consumo. Me diz uma coisa. Acho que eu tô perdido, mas tá dando pra entender. Deu pra entender. Nessa época aí das lives, né, que a gente viu essa discrepância do Mastruz ali, que a gente fez as lives do Mastruz,
com 200 mil pessoas, zero investimento, né, financeiro ali nas plataformas, comendo a galera que tava no Spotify lá no top 10. Essa galera tava no top 10 porque tava injetando grana. Não, acho que tá muito ligado. Não sei, mas deve estar muito. Não, você sabe. Não sei, porque eu não posso. Não, mas hoje, se a gente pegar o top 10, a gente sabe que tem uma galera ali por conta de investimento, não sabe? Não, mas aí o que é que tu tá falando de investimento? Grana, dinheiro. Onde? Porque o investimento ele é pulverizado. Uma coisa é a pessoa investir em criar anúncios no YouTube. Isso é obrigação. É obrigação. Certo? Então, uma vez que ele ampliar a audiência dele e vai ter resultado em outros cantos, perfeito. O que eu acho que não seria legal é ele usar de artifícios não legais para conseguir aquilo. E aí essa é difícil de provar. Eu sei que tem gente lá que tá brigando nas cabeças com um cara que não fez tanto investimento. E o cara tá lá nas cabeças porque tá botando 100, 200, 300 mil reais ali, 100 no YouTube, 100 no Spotify, 100 no Google AdSense. Sim. A gente sabe disso, que existe isso. Não, mas existe mesmo. E isso é uma área do marketing. Essa época de live veio também para dar uma desmascarada na galera. Não, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que as grandes bandas, essas que têm uma história, ela entra com uma força maior, porque tem um peso maior, tem uma afeição maior. O cara que tava em casa, ver Mastros com Leite e lembrar que isso marcou a vida dele, tem um peso, ele vai ficar ali. Por mais que não sejam os mesmos cantores, ele iria ficar ali. E a comunidade que estava ali envolvida com a live, sei lá, de um artista X que estava no topo do Spotify na época, ela é a dele também. Menos do que a do Mastro. Por exemplo, não vamos nem falar de banda, mas a gente viu que o funk despencou na pandemia. Cara, cadê o funk, né? Que vinha em alta, porque eu não tô com nenhuma lembrança agora das músicas recentes de funk lançado, mas os DJs... talvez seja. Mas os DJs apareceram. Porque assim, o funk vinha muito em alta, né? Com Dizila ali empurrando... Grava o clipe, solta 1 milhão no dia e a gente vê que até a galera desconhecida. É porque tu tá falando do tangível, do número, né? Você vê que teve uma queda. Talvez, mas isso eu tenho artistas do forró que também falam a mesma coisa. Entendeu? Então talvez seja um comportamento do mercado da plataforma, de mudança de algoritmo, disso, daquilo, da qualidade da música, da percepção do público. Eu tive um papo desse com o empresário e ele disse assim: Kelson, ninguém vai ficar na live de funk, as meninas novinhas que, né, que consomem, a galera mais nova que consome o funk, não vai estar na live do funk, dançando em casa, a menina de 13 anos, com um shortinho rebolando a bunda, e a mãe, que diabo é isso, entendeu? Aí é o consumo, ver quem é essa audiência dessas pessoas e que experiência ela tem ao escutar a música. Talvez o funk seja a música para ele escutar na boate. Talvez seja a música que realmente ele escuta para ir para trabalhar no ônibus. Aí é consumo, é bem complexo. É um assunto para outro podcast, para outro episódio. Resumindo o que foi falado, as 50 mais do Spotify vale de alguma coisa? Vale. Se não fosse investimento, não sei o que, sobraria quanto ali das 50? Não sei, Marcelo, eu não sei te mensurar, mas eu vou te dizer, por exemplo, o Tarcísio chegou ao top 1 do Spotify sem grandes investimentos. E eu estou envolvido no processo, eu lhes garanto que foi um processo completamente orgânico e genuíno. O Jonas Esticado, ele falou até com o Léo Dias em um período e ele explicou qual é a percepção que ele tem de sua música. Ele, cara, eu lanço um CD de 20 músicas, boto as que eu acho que vai ser legais na cabeça e eu consigo ter uma resposta maior com um mínimo de investimento para depois eu entender, essa música vale eu investir nacional. E isso foi com o Investe em Mim. Sua música é um termômetro. Para ele é. Aí a percepção dele, eu acredito que seja ampliado para outros artistas também. Então ele lança lá, o que é lançar na sua música? É você disponibilizar seu conteúdo gratuito para fãs que escutam também a plataforma de modo gratuito. E que pega a experiência do show, às vezes, que quer o alô daquela cidade que tem um show. Que quer ouvir o alô pro fulano de tal das frutas. Ele tem apego com isso, o consumo é diferente. Tem um cara que só quer escutar quando os médios e os graves estão alterados para ele botar no paredão. Tem um consumo que ele é uma outra nicho, realidade. Né? Aquele nicho, né? Exatamente. E aí, o que é que o cara faz quando ele lança um CD? Ele lança aí meu CD gratuitamente, mas como é que eu faço para ter mais audiência? Ele
vai atrás de um plano de mídia e coloca lá o slide, o background, o play e tal. Então quer dizer que o mesmo artista, se ele investir tanto, ele vai investir 20 mil, e o artista que está começando agora investir 20 mil, ele vai ter o mesmo resultado? Não, eles vão ter as mesmas mídias, mas quem determina, eu entrego a audiência, tem aqui tantos milhões de pessoas vendo esse por semana. Mas o cara clicar, ele escutar uma música, a última, eu não tenho como saber. Eu tenho como saber nos números, mas eu não tenho como medir se ele vai fazer isso. Então tem muita gente que acha que é uma fórmula pronta, é só botar lá que dá. Não, tem a resposta do povo. Tu ou sua música já levou a culpa por alguma música não ter dado certo? Já aconteceu de ter artistas que fulano de tal investiu a mesma coisa que eu e teve tantos milhões e eu não tive. Acontece isso, mas assim, cara, é puramente olhar quem é você e quem é ele. Não é, e eu te digo assim, que enquanto eu estava vendendo, eu falava, cara, otimiza esse custo. Pega, se você tem tanto para investir, investe com calma, investe tudo aqui, tu vai sentir, depois de um tempo volta e vê se isso deu certo e reinveste. A gente sabe ali que o ranking do Spotify, né? Vamos chegar num que hoje eu acho que o YouTube... Tu acha que o YouTube hoje deixou de ser aquele gol e o Spotify virou os olhos? É porque a dinâmica de ranking do Spotify, ela ficou mais acessível. As pessoas não conheciam o ranking, os charts, né? Que a gente chama. Uma vez que o foco ficou no digital... Quem é mais agressivo hoje, o Spotify ou o YouTube? Ambos. O YouTube tem uma audiência gigante, Spotify também. Então, há consumo diferente pra lá. Vamos falar desse ranking agora. A gente vê lá gente que tá lá no topo, né? Que a gente sente que é orgânico, que onde a gente passa tá tocando, e a gente vê uma galera que vem subindo, sai de 100 para 30 do dia pra noite, e do 30 já tá lá no 1, 2, 3, brigando. E a gente não vê essa música tocando como tá lá a primeira, realmente na rua, tocando, viralizada. Como é que tu vê essa chegada desse pessoal? Eu, Kelson, acho e escuto que há realmente uma manipulação financeira. Existe essa manipulação financeira? Tem que diferenciar do que é esse investimento. Porque assim, por exemplo, o Spotify você também consegue comprar anúncios. Você como artista comprar os anúncios lá para aparecer num banner, para aparecer nisso, naquilo. Uma vez que o resultado ele é oriundo disso e oriundo de estratégias genuínas para você conseguir esses resultados, é maravilhoso, porque você, artista, não está se enganando. Você fez um bom trabalho, as pessoas estão consumindo o teu produto, geralmente essas respostas elas vêm numa linha legal, e outra, ela dá uma resposta no Spotify, na Deezer, no YouTube. É geral, entendeu? É o jabá atual, é? Não, é porque não tem relação. Eu tô dizendo, tem orgânico e tem o pago. Tu falou em genuíno. E o que é que não é genuíno? Então, aí tem o orgânico e o pago. O orgânico a gente entende como o cara que vai lá espontaneamente escuta. Aquela mídia ganha, né? Que as pessoas... É o boca a boca, as pessoas vai lá e escuta, é o fã e tudo mais. E tem a mídia paga. A mídia paga ela pode ser em anúncios. O cara impulsionar o vídeo dele através da plataforma do YouTube para aparecer naqueles 5 segundos, né? Isso é completamente legal. Há uma história também de que existem pessoas que compram plays, compram views e tal. E aí, se você botar no Google, como comprar... Antigamente era bem discrepante isso aí, né? Era bem na cara, assim. Eu acho que uma hora a resposta vem. Porque não tem como você enganar o povo. Pelo menos não por muito tempo. O que eu quero dizer é que se tu colocar no Google, como comprar play pro YouTube, pro Spotify, vai aparecer. Sempre tem uma forma. Agora eu, por exemplo, já gerindo a carreira de um artista, eu vou escolher esse caminho? Eu quero uma resposta sua agora. Eu vou cantar aqui, certo? Vou escrever uma música, compor, produzir e tal. Vou lhe dar na sua mão e eu vou dizer assim, Júnior Vidal, eu quero minha música daqui uma semana no top 3 do Spotify. Quanto eu preciso gastar? Eu vou pedir pra você fazer uma oração bem braba primeiro. Eu vou pedir pra você, sabe? Porque não tem, eu não tenho essa resposta. Eu não trabalho assim. Eu vou fazer uma pergunta, tu tem que responder rápido. Eu vou te dizer uma palavrinha, tu tem que dizer uma banda ou uma pessoa de forma rápida. Se não souber, aperta. Tá? Pensa rápido, responde rápido. Um show histórico que tu queria ter ido?
Calcinha Preta, em Belém do Pará. Um CD que tu queria ter visto ser gravado? Mastruz com Leite, ao vivo 1 e Cavalo de Pau ao vivo 1. Os ao vivos. A melhor banda de forró que tu queria ter acompanhado o crescimento? Calcinha Preta. Uma banda que tu acha que estragou o forró? Piseira é forró? Sim. Pra mim é uma variação de forró. E aí eu não entro no mérito da qualidade do que deixa de ser. Mas quando ele tem elementos que lembram, eu acho que é uma variação ali. Como se fosse um shot. É, como se fosse estar ali dentro. Ele pega a veia do forró eletrônico, né? Ali também. Mastruz com Leite foi quem inventou o forró eletrônico? Isso é um fato, né? A gente sabe que não foi que teve. É porque foi e não foi. Eu vou chegar aí. Não tá em intenção, Não, porque nessa aí. é porque vai muito também testar meu conhecimento isso, porque teve as histórias lá do livro que eu li, que foi Paulo Ney, que teve a base do forró maior, mas aí com a expressão foi o Mastruz, né? Então, tem duas formas de responder essa. E a Eliane tava onde? A Eliane também, ela vem mais na outra... na minha concepção do que eu entendo, o forró, ele data muito o que foi longe. Então, quando o Mastruz grava e consegue chegar no Faustão, nesses cantos, acaba que vira um marco. Levou, né? Acaba que, tipo assim, foi o primeiro. Às vezes nem é o primeiro, mas foi o primeiro. Se Assim, torna o destacar, primeiro. né? Se torna o primeiro porque... Né? Às vezes tinha, por exemplo, carreira solo. Carreira solo, vamos dizer que o Safadão foi o primeiro. Não foi, a gente sabia que, historicamente, o CD promocional, quem fez primeiro foi Aviões. Em 94, a Manuel gravava fita cassete de show. E vendia camisa. Uma referência no forró? Manuel Gugel. Uma frustração? Uma cantora que eu acho que aí foi o pontapé inicial para eu entender que artista é artista, ser humano é ser humano e cantor é cantor. Que eu entrei para entrevistá-la e ela foi super grosseira. Não diretamente, mas comigo, mas assim, foi com a pessoa da equipe dela e que ela... Humilhou a pessoa. Não, ela foi comigo, foi assim, foi direcionada a mim, mas ela não quis falar pra mim e eu ouvi. Ai, não sei o que, vamos atender fulano, tem que entender que não sei o que é prioridade, que não sei o que, e eu do lado dela. E ela me viu, então ela falou intencional. Mas eu também entendi o ponto dela, ela queria subir logo no palco e tal, só que eu acho que a forma que foi falado não foi legal. E Júnior Vidal, né, com todo o seu conhecimento de números, de likes, dessa palavra que eu nunca ouvi também, que ele pronunciou aí. Algoritmos, não, em inglês lá. Skip rate. Esse negócio aí, todo esse teu conhecimento, como é que tu vê o mercado daqui a 5 a 10 anos? Ou realmente é um túnel sem luz? Eu acho que vai sempre ter um crescimento exponencial. Aí eu tô falando de plataformas, da obrigação de estar nas plataformas. Vai aparecer um novo Spotify, um novo YouTube? Pode ser. O TikTok surgiu praticamente rápido. Tu acredita que sim? Sim. Eu acredito que... Novas plataformas virão. Eu acho que são os maiores... O maior concorrente dessas plataformas é o próprio mercado das plataformas. Porque a gente está disputando a audiência, né? Então, eu não estou disputando se o Spotify é melhor do que a Deezer, não. Está disputando a atenção dessas pessoas, né? Principalmente quando são conteúdos muito parecidos, não tem por que um ser diferente do outro, né? Agora, falando direcionado a artistas, eu acho que aquele que não se esforçar para entender o que é a diferença de fonograma para obra, o que é um ISRC, o que é a distribuição digital, ler um contrato, entender que estratégias são saudáveis, se não são, querer ir atrás de construir a audiência, não achar que só o número base o número tá no topo, é o suficiente para consolidar a carreira. Aí isso eu vou te dizer, que se o artista que não entender isso, ele não quiser entender isso, para mim ele não sustenta uma carreira. E a grande maioria, tu falou, por exemplo, no ISRC, a grande maioria dos cantores, praticamente 95%, não são cadastrados em nenhuma associação, não sabem que têm direitos a receber por ser intérprete de muitas músicas. A maioria... Músicos também, né? Músicos acompanhantes. Tem compositores que não sabem que é importante ele registrar a obra dele, ele editar, ele não sabe o que é isso. Às vezes a pessoa fala do ECAD, reclama, e quando vai ver nunca foi inscrito em nada. E já não poderia ter sabe. É um mercado enorme, bem complexo, né? Sim. Eu tô te dizendo... Quem ganha mais dinheiro hoje? Os compositores ou os cantores? Não sei, mas é porque são formas de pagamento diferentes.
Tem cantor que distribuiu com a gente que ganhou legal com uma música só. E o legal aí pode ser legal, eu sei que é muito legal pra realidade dele. Entendeu? Mas pode ser uma mixaria para um outro que está em outro patamar. Mas eu já vi, existem 2 parâmetros também. O artista que acha que é só colocar nas plataformas e já vir cobrar dinheiro no outro, não rendeu nada, eu vou para outro canto. Cara, boa sorte, você vai não render nada em outro canto. A diferença é essa. Porque tem artista que fica em busca de uma produtora, de uma empresa que vai gravar o DVD, de uma distribuidora, de um social media, de uma equipe de marketing disso, até dar certo, mas ele nunca quer entender o trabalho, ele só quer saber se num curto espaço de tempo houve algum resultado, mas não se esforça para entender. Antigamente tinha muito de, tem que crescer o número de seguidores. Cara, tem gente que tem 5 mil seguidores e é mais engajado do que quem tem 1 milhão. Então, o que é mais valioso? É ter 5 mil e ter 100 participando ali dos comentários, ou ter 1 milhão e ter 5 comentários numa foto? O que é valioso? É uma autossabotagem, então, para quem Tem tá... muitos que fazem, e vão continuar fazendo. Vai continuar fazendo. Dá certo no teu ponto de vista? Não. Porque ninguém engana o povo. Não dá pra você burlar o povo. Não dá. Por muito tempo, não. E qual foi os cantores que, na tua opinião, costurou essa ferida aí que tu falou das decepções que tu teve no forró? Tiveram alguns que nos contatos em que eu tive me surpreenderam positivamente, e são pessoas que talvez não imaginem que eu vá falar delas. Uma foi o Filipão. O Filipão, em alguns momentos de encontro, ele sempre se mostrou ser muito solícito e um bom ouvinte ao que eu falava. Ele também me tratou muito bem em todos os momentos. Então eu percebo que realmente talvez fosse uma postura para comigo ou também com as pessoas ao redor. A outra foi uma cantora, que foi a Paulinha do Calcinha Preta, que eu conheci ela em 2015 num show como fã, e hoje, como sua música, ela lembra do dia que me viu, e eu sei que ela lembra porque ela fala, eu lhe vi em tal canto, e a gente não tem contato, mas uma pessoa que resgatou na memória e foi me associando àquilo, sabe? Pra mim isso tem muito valor. Outro foi uma pessoa que eu não conheci, mas também eu sou muito de observar o comportamento, foi o Gabriel Diniz. Ele, quando eu tava no Dorival, a gente fazia muito show juntos, né, Gabriel, por conta da produtora. E ele era uma das pessoas dos artistas que visitavam os camarins que a gente tava, ele era um dos únicos, ou talvez o único, que fazia questão de, antes de falar com o artista, cumprimentar a todos, e era em todos os eventos que a gente se encontrava. Ele saía, apertava a mão de todo mundo e depois falava com o artista. E com o jeito dele, espontâneo, engraçado. Então, assim, talvez nessa avaliação de percepção que eu vi esse comportamento dele, disse, esse cara é muito legal, sabe? Esse cara tem uma energia diferente, ele é bacana. E eu te digo, foram todas as vezes em que a gente se encontrava para trocar junto. Não foi uma vez específica. E analisando pela postura dos outros que entravam e era de artista para artista, não estou dizendo que eram antipáticos, mas a preocupação em primeiro estar ao redor, de estar ali num ambiente em que você cumprimentou a todos, para mim isso não tem valor, sabe? E até eu percebi que nas brincadeiras que ele fazia, ele olhava para ver se estava no clima, se não fugia Isso pra mim é muito da energia, sabe? Da pessoa, então são esses 3. Massa. Encheu os olhos d'água. Eu sofri muito, assim. Não é que eu sofri, é que foi um baque geral, mas foi no momento em que, na minha vida, eu tava passando por uma situação muito difícil, que era a internação da minha mãe. Minha mãe saiu da internação, eu fiquei naquela tensão de preocupado, e um dia depois do aniversário dela, que foi tipo assim, eu acho que estava muito associado ao momento de vida. Aconteceu o que aconteceu. Tudo que estava guardado da superação da saúde da minha mãe parece que veio com essa perca. Gente, eu cheguei em casa, eu lembro que eu estava no escritório, eu cheguei em casa, eu caí aos prantos. E a gente, ele não sabe, ele morreu sem saber quem sou eu. Ele não sabia quem era eu. Ele me cumprimentou, mas ele não sabia quem era. Mas o choque foi tão grande que eu caí nos prantos. Meu Deus, por quê? Eu comecei a questionar. Não faz sentido isso. Não dá pra aceitar a morte de uma pessoa dessa forma.
eu vendo pessoas que eu tinha convívio sofrerem, me doía muito. Eu via que teve um outro lado também que me machucou muito, de eu ver páginas de Instagram, de páginas de fofoca se aproveitando da morte de alguém pra ganhar audiência. Era postando frames do Xande e do Wesley sofrendo. Umas coisas assim, eles em frente ao caixão, as pessoas a recortar e fazer vídeo. É revolta. Eu lembro quem foi. Eu sei quem foi essas pessoas, sabe? Eu vi. Mas inclusive, agora no Dadinho Gouveia, que faleceu mês passado, eu vi no mesmo dia outra gente começando um vídeo aí com aquele choro, aquele negócio. Você vê que não é natural. Você me cobraram por eu não ter postado nada do Dadinho Gouveia. Eu não postei nada, eu não tinha muito conteúdo pra postar dele em vida. Eu vou me aproveitar da morte dele pra postar um conteúdo porque eu sei que vai engajar. Me falaram assim, você não fez nenhuma homenagem. Gente, inclusive eu trabalhei com o Iago, filho dele. Qual a necessidade de eu expor a morte de alguém pra homenagear? Eu prefiro dentro de mim eu fazer uma oração pra acalmar o coração dos familiares e dos amigos. Eu não faço isso, eu não vou navegar, nem tudo vale o like. Não dá, e eu tô falando como produtor de conteúdo, mas tem muita artista também que tá se aproveitando de algumas pautazinhas pra criar engajamento. Cara, isso não é a verdade dele, sabe? Mas é isto. Ei, cara, brigadão por ter vindo. Levanta o sorrisão. De sempre, que sempre tá com sorrisão. Sempre. A gente fica por aqui. Tem que perguntar quando é que ele vai viajar com Júnior Vidal, você vai viajar com a gente novo? Quando vocês me chamarem, quando vocês tiverem tempo. Tu vai ter coragem? Vou. Viu? Indivíduo aqui, esses dois me levaram pro frio. Pra montanha. Que olha, Celso, tu lembra, né? O Celso, a gente foi pra montanha, o carro encheu de neve, a pista deslizando, a gente não sabia botar o ferro do sei o que, e meu Deus, eu vou morrer, vai todo mundo morrer. E o Celso já puto, eu disse assim, Celso, eu não quero morrer. Ele, tu acha que eu quero morrer? Eu tenho 2 filhos pra criar? Ora, vai. Era exatamente essa frase. Mas estamos vivos aqui contando a história. Descemos a montanha. Graças a Deus. 2 horas lá nevando. A gente parou na estrada, por quê? Porque simplesmente caiu um bloco de neve na estrada, bloqueou, a gente não podia passar nem pra frente nem pra trás. Meu Deus. A gente congela nas mãos tentando botar as correntes e o Vidal plena dentro do carro. Eu não vou sair do carro, tudo lá, eu disse, não vou. Não sei por que eu me meti nisso. Outra saudade de pegar o Parangaba Papicu lotado, calor humano. Meu Deus, não vou. Mas foi maravilhoso, tá aí a experiência. Vivemos. Com certeza. Então, se despede, a gente pede pra todo convidado. A gente não pede pra se inscrever nem nada. A gente faz esse apelo com o convidado. Então, e a gente já usa esse pedaço. Na verdade, tem muito mais nome do que a gente, né? Então a gente se aproveita mesmo. Eu vou tirar os inscritos. E cante um pouquinho de Joelma. Tá. Ó, como você, né, como perito em mídia social, a gente precisa engajar a galera, né, que tá aí assistindo. Pouca gente tá assistindo a gente. Então a gente precisa desse engajamento. Como é que faz essa chamada do engajamento? Você vai ter que fazer agora. E não tem edição, não peça pra cortar. Peraí, Calma. Você vai encerrar. Vai encerrar como um pleno social. Mas vocês vão usar isso pra... Não, pro encerramento, pro pessoal se inscrever, assistir e tal. Vai. Pra aquela câmera ali, ó. Não tem edição, viu? Gente, tá vendo esse botão aí? Se inscrever, aperte em se inscrever e ative a notificação, porque você vai ser informado do conteúdo que vai ser produzido sempre pelos meninos, né? Então, sempre que puder, comenta, deixa o like, compartilha com os amigos. Se for um valor... Oh, meu Deus. Se for... Eu não sou artista. Até um perito... eu não sou artista. Mas... é um conteúdo de valor, compartilha com teus amigos aí. Em breve a gente vai estar falando de 100 mil, 200 mil inscritos nesse canal, nesse conteúdo maravilhoso. Deus quiser. E é isso. E pra fechar, só um trechinho de Joelma. Não, faz só um pedacinho de... Ixi, aí eu corto. Vai. Não, aí tu bota como se fosse cena off. Pois vai. Como é aquela... Qual é a música da... Imagino... Quando é saudade... Não, tu sempre cantava. Pois vai olhando pra câmera. Ela vai ver. Não, olha, gente, Deus me livre, aí pior. Não vai, papoca. A última pessoa que sentou nessa cadeira chamou Joelma de Solange. Então, esse alô pra Joelma não... Alô, para